Esse é o meu Dell G15 depois de um ano de uso. Será que ele continua tão bom como no dia que eu retirei ele da caixa? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa máquina. Fala pessoal, beleza? E hoje é dia de mostrar tudo sobre essa máquina, afinal já estou há um ano com ela e eu tenho muita coisa para falar para vocês, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. E como vocês sabem, o meu compromisso com vocês é de passar a verdade sobre essa máquina e sobre todos os produtos que a gente mostra aqui no canal. Diferentemente do que acontece aqui no YouTube, né, com canais que recebem essas máquinas no lançamento, falam muito bem delas, não mostram nenhum tipo de defeito e acabam te induzindo à compra sem falar todos os aspectos e todas as características positivas e negativas desse aparelho. E é justamente por isso que nós resolvemos fazer esse vídeo, né, para mostrar para vocês como é um notebook desse, né, como é essa máquina depois de um ano de uso. Porque mostrar no lançamento é fácil, né? Vai estar tudo novinho, vai estar tudo funcionando muito bem, mas é interessante ver a durabilidade dessa máquina. E nesse vídeo nós também vamos falar da nova geração do Dell G15, que já vem com processadores de 12ª geração. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E para quem não acompanha o canal, lá em dezembro de 2022 eu acabei adquirindo esse Dell G15. Na época eu paguei na faixa ali de R$5.000 a R$5.500 e assim foi uma compra muito boa. Mas, como nem tudo são flores, assim que eu recebi o produto e comecei a utilizar, esse notebook começou a apresentar um problema muito chato. É como se a tela embaralhasse e começasse a ficar simplesmente inutilizável. Então, como vocês estão vendo aí na tela, esse problema acaba inutilizando o computador. Ele aparecia esporadicamente, né? Você estava usando ali, pá! Aparecia esse problema e ficava simplesmente impossível de utilizar o computador. Eu confesso que eu fiquei bem chateado com esse problema, afinal eu paguei R$5.000 ou mais R$5.000 nesse notebook e simplesmente eu não consegui usar ele. E eu fiquei ainda mais chateado por ser um Dell, né? Que a gente acredita tanto na credibilidade da marca e a gente acha que nunca vai acontecer nenhum tipo de problema. Mas infelizmente aconteceu. Felizmente, depois de alguns dias e algumas atualizações, tanto do Windows quanto dos drivers, esse problema simplesmente sumiu. Então, confesso que eu fiquei muito feliz também, porque eu estava pensando que era um problema físico, né? Principalmente ali na placa de vídeo ou no processador. Mas como não foi, fiquei muito feliz. E agora que a minha máquina estava funcionando de forma plena, eu poderia usar, jogar e aproveitar. Correto? Infelizmente não, porque eu comecei a notar algumas características que, assim, não são defeitos, mas começou a me incomodar. E a primeira característica é o vazamento de luz na tela. Eu sei que isso não é um problema, a Dell não considera como um problema, mas eu confesso que é muito chato, principalmente quando você está ou jogando alguma coisa que a tela está escura, ou assistindo um filme, uma série que está numa cena noturna e você acaba vendo ali os pontos, né? Assim como você está vendo agora. Então, assim, é meio chato, mas você acostuma com o tempo. Eu sei que há unidades que não tiveram vazamento de tela, né? Eu acho que eu fui azarado de pegar uma dessa, mas com o tempo eu acostumei também e nada que prejudique o meu uso. E aparentemente, na nova geração do Dell G15, com os processadores de 12ª geração, esse problema foi resolvido, né? Parece que as pessoas que estão recebendo não estão vendo vazamento de tela, ou se estão, está acontecendo um vazamentinho pequeno, mas nada como a primeira geração do Dell G15. Outra característica negativa desse notebook que me incomodou muito também foi a duração da bateria. A duração da bateria desse notebook é simplesmente horrível. Assim, não é tão horrível, mas é horrível. Por ser um notebook gamer, eu sei que a duração de bateria de notebooks gamers é relativamente baixa, né? Mas esse notebook aqui não aguentava 2 horas de uso leve, sabe? E isso é muito ruim, porque você fica refém de estar conectado na tomada. E assim, o notebook só pode ficar conectado na tomada, ele perde um pouco da sua característica principal. E o engraçado é que a Dell lá no site fala que essa bateria pode durar de 4 a 8 horas. Eu confesso que eu não sei muito bem como a Dell faz esses testes, provavelmente deve ser com o notebook desligado, porque não tem lógica alguma esses dados. Mas fazer o que, né? E já aproveitando que a gente está falando de bateria, quero dar uma dica para vocês que é nunca jogue com o notebook, né, com ele fora da tomada. Todos os notebooks foram feitos para trabalhar na tomada quando você precisa do desempenho máximo, então não cometa esse erro. Alguns amigos meus já cometeram esse erro, você acaba danificando a bateria com o tempo e você não consegue extrair o desempenho máximo dessa máquina, beleza? Então, em resumo, depois de acostumar, né, com vazamento de tela, com a baixa autonomia de bateria e depois de resolver
resolver aquele problema inicial, o Dell G15 supriu muito as minhas necessidades. E agora que já fizemos um breve histórico sobre essa máquina, bora ver como está o estado físico dela depois de um ano de uso muito intenso, de muitas viagens, de muito trabalho, de exigir muito dessa máquina. Então, bora dar uma olhadinha. E para começar, a tampa da tela desse notebook tem pequenos arranhões, mas está quase intacta depois de um ano de uso. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com isso, porque notebooks que possuem corpo em plástico normalmente são imãs de arranhão, então eles arranham de tudo quanto é jeito, e esse aqui está bem intacto, e olha que eu carreguei ele para muitos lugares, a gente foi para praia, a gente viajou muito, e é um tira e põe na mochila, ele aguentou bastante e a tampa da tela está quase intacta. Já na parte traseira do notebook, onde fica as conexões, é perceptível a quantidade de arranhões, principalmente ali perto da porta USB e da porta HDMI. Afinal, né, quando a gente vai colocar ali USB ou HDMI, a gente fica tentando acertar o buraco ali e acaba arranhando tudo. Mas assim, nada que estrague a nossa máquina, nada que afete o uso. Então, sensacional, apesar desses micro arranhões aí, tá tudo muito bom mesmo. Já na parte interna do nosso Dell G15 é perceptível o ótimo estado de conservação e pouquíssimas marcas de uso. Perto da tela não tem nenhuma marca de uso, então tá quase impecável. Já ali na região próxima ao teclado, tem assim pequenas marcas de uso, mas nenhum tipo de desgaste nas teclas, também nenhum tipo de desgaste ali na região que você coloca as mãos, né? Então, ótimo estado de conservação e ainda mais por ser um notebook de plástico, né? Porque o alumínio é muito mais resistente, mas esse plástico aqui também, confesso que ele é muito bom. Nas laterais, o nosso notebook está simplesmente impecável também. Tem uma pequena marquinha que deve ter sido algum esbarrado na hora de colocar na mochila, mas também muito bom mesmo, seguindo ali o nosso padrão de conservação. E para finalizar, a parte inferior do nosso Dell G15. Aqui tem algumas marcas de arranhão, é super normal, né? Afinal, o notebook ele sempre está apoiado em alguma coisa, ou em cima de uma mesa, ou em cima de um suporte, então ele sempre vai estar em contato, em atrito com algo, né? Acho que assim, no geral tá muito bom. Tem algumas marquinhas ali também na região da entrada de ar, né, dos fãs, então acumula um pouquinho de sujeira, afinal esse notebook tem mais de um ano de uso, então é natural que tenha sujeira ali. E é isso, o estado de conservação desse notebook tá ótimo, sabe? Claro que a gente sempre utilizou ele de uma forma cuidadosa, né? Então sempre transportando com mochila, nunca expondo ele a intempéries. Inclusive, ele sempre foi transportado aqui dentro dessa mochila, né? Essa mochila é a mochila da Dell mesmo, que veio com esse notebook. Você pode adquirir ela separadamente. E eu sempre recomendo que você transporte qualquer tipo de notebook dentro de uma boa mochila, porque isso vai manter ele seguro, tanto na parte de arranhões quanto na parte de quebrar, né? Afinal, o notebook ele é muito sensível e uma mochila com muita proteção faz muita diferença. E agora que a gente já viu o estado de integridade desse notebook, bora testar o desempenho e ver o que ele entrega depois de um ano de uso. Na verdade, antes de começar os testes dessa máquina, eu tenho que dar algumas dicas de upgrade para vocês. Afinal, ele só consegue atingir um máximo de desempenho depois desses upgrades. O primeiro upgrade é colocar mais um pente de memória RAM. Isso serve tanto para o Dell G15 com processadores da 11ª geração, quanto para o novo Dell G15 com processadores da 12ª geração. Nesse aqui você vai ter um ganho a mais de desempenho, né, mais considerável do que no novo. Por quê? Porque esse aqui ativando o Dual Channel você vai ter um pouco mais de poder de processamento, além da expansão. Já no novo você vai só ter o poder da expansão, porque o Dual Channel muda um pouco, beleza? Mas de qualquer forma, faça o upgrade que você vai ganhar desempenho. E outro upgrade muito importante é um monitor externo, porque só com ele você vai conseguir tirar o máximo de desempenho desse notebook. E isso acontece justamente porque a saída HDMI desses notebooks tem ligação direta com a placa de vídeo dedicada. Então, se você utilizar a tela, você vai ter um desempenho ali, eu não consigo mensurar direito, mas nos jogos que eu testei foi mais ou menos ali 20%, às vezes até 30% de desempenho. Então vale muito a pena você pegar um monitor externo. Ah, e mais uma coisinha aqui, se você utilizar a saída tipo C para DisplayPort no seu monitor, você não vai conseguir ter o ganho de desempenho, ao menos nessa versão. Você precisa utilizar o HDMI, beleza? E outro upgrade que não seria tão necessário assim é o armazenamento, né? Se você pegou um Dell G15 com apenas 256 GB de armazenamento, com certeza você vai poder fazer mais um upgrade. Se você tiver comprado essa versão com processadores de 11ª geração, você terá 2 slots. Então, um vem com SSD e o outro você pode instalar outro SSD NVMe. Então,
muito bom, né? Você tem uma margem muito grande para expandir. Mas se você comprou o Dell G15 novo, né, com processadores da 12ª geração, você terá apenas um slot. E é justamente o que vem o seu SSD. Então, para fazer o upgrade, você vai ter que retirar o que vem nele e colocar um bem maior. Então, esse é um ponto bem negativo, né? Então, agora que já vimos todos os upgrades necessários para tirar o máximo de desempenho dessa máquina, bora para os testes, né? E lembrando que esse Dell G15 é a versão com i5 de 11ª geração, é o i5 11400H e com a RTX 3050. Beleza? E ele também está com 24 GB de RAM. Então, bora para os testes. No Performance Test, a nossa RTX 3050 conseguiu bater 12.491 pontos. E essa pontuação é muito interessante, porque se a gente utilizar o banco de dados, né, do Passmark, vamos ver que lá uma RTX 3050 de laptop, que é essa aqui, ela bate mais ou menos 9.200 pontos. E já uma RTX 3050 de desktop bate ali na faixa de 12.900 a 13.000 pontos. Isso quer dizer que a nossa RTX 3050 está batendo quase a pontuação de uma RTX 3050 de desktop. Isso é muito bom. E lembrando mais uma vez que esses testes foram feitos com monitor externo. Se eu retirar o monitor externo e fazer o teste novamente, vai dar ali na faixa de 10.200, 10.000 pontos. Então dá para ver a diferença significativa que o monitor externo faz. E agora, bora para os games. No Red Dead Redemption 2, com preset ali, com tudo no Ultra, algumas coisas no médio e baixo, porque essa RTX 3050 ela só tem 4 GB de VRAM, então ela acaba limitando ali os presets que dá para colocar. Mas com esse preset conseguimos uma média de 60 FPS. A nossa RTX 3050 ficou ali na faixa de 90 a 100% de uso e ficando ali entre 74 a 76 graus. Já o nosso processador ficou na faixa de 65% de uso e 85 graus. Já no Call of Duty Warzone 2, com um preset no extremo, que é o máximo desse jogo, conseguimos uma média ali de 90 a 100 FPS. A nossa placa de vídeo também ficou ali na faixa de 90% de uso e manteve ali seus 74 graus. O nosso i5 11400H ficou ali na faixa de 60% de uso, mantendo ali a faixa de 80 a 85 graus. E no Fortnite, com tudo no épico, atingimos uma média ali de 80 a 90 FPS. A nossa RTX 3050 se manteve ali também entre os 90 a 100% de uso, e ficou ali na faixa de 70 a 75 graus. Acho que é a temperatura de trabalho dessa placa mesmo. Aqui o nosso i5 ficou ali na faixa de 50 a 60% de uso e mantendo ali entre 75 até 85 graus. E para finalizar, um CSGO. Com tudo no alto, o nosso Dell G15 conseguiu ali uma média entre 150 a 180 FPS e se a gente colocar o preset com tudo no mínimo, consegue uma média ali entre 220 a 270 FPS. Um ótimo desempenho. Nossa placa de vídeo ficou bem geladinha ali na faixa de 62 a 70 graus, a 90 a 80% de uso. Já o nosso processador também ficou bem geladinho ali na faixa de 70 a 75 graus e ali com 50 a 40% de uso. Bem tranquilo. Mas e aí, o que você achou dos resultados desse notebook depois de um ano de uso? Deixa aí nos comentários que depois a gente troca aquela ideia. E uma coisinha bem importante sobre esse Dell G15. Todos esses testes foram feitos sem a troca da pasta térmica. Então esse notebook está com a pasta térmica original. Provavelmente depois da troca ele vai abaixar bem as temperaturas, tanto da placa de vídeo quanto do processador. Então, creio que esse notebook ainda tem um longo tempo de vida pela frente. E na minha humilde opinião, esse notebook é simplesmente imbatível, tanto no custo-benefício quanto na construção, né? Quanto nas peças que estão aqui. E também na durabilidade, né? Como deu para ver, essa máquina está quase impecável, está quase do jeito que eu recebi ela, depois de um ano de uso muito intenso. E eu tenho alguns amigos aí que compraram notebooks, tanto um Acer Nitro 5 quanto um Lenovo Gaming 3i, se eu não me engano, na mesma época que eu comprei meu Dell G15, e esses notebooks aí com a média de 6 meses já estavam apresentando superaquecimento, travamentos. Então, com propriedade eu posso dizer para vocês que o Dell G15 é superior a esses notebooks.
Então fica de olho nesse carinha aqui que pode ser uma ótima opção para você. Principalmente agora, né, com essa nova geração com processadores da 12ª geração e ainda com memórias DDR5, essa máquina aqui promete muito. Mas como nem tudo são flores, a Dell fez alguns downgrades nesse notebook. O primeiro downgrade, que eu já falei para vocês, né, é sobre ter apenas um slot de SSD. Então, infelizmente, você vai ter que retirar o SSD NVMe que vem nele, né? Principalmente se você pegar ali a versão de 256, que hoje em dia não dá para nada. Se você instalar ali o Windows e mais 2 jogos, acaba esse armazenamento. Então você vai ter que tirar ele e colocar ali de 1 TB ou até 2 TB. O segundo downgrade é no teclado. Infelizmente, a Dell removeu o teclado RGB de 4 zonas. Agora você vai ter só um tecladinho básico ali, aquele laranja, se eu não me engano, né? Pelo menos agora você vai ter o C cedilha, já que nessa versão aqui, com processadores de 11ª geração, você não tinha teclado ABNT. Agora no novo você tem, mas você perde o RGB e assim, não sei se é uma boa troca, mas a boa notícia é que se você quiser um teclado RGB, é só você pegar a versão ou com i7 ou com Ryzen 7, porque nessas versões ainda tem um teclado RGB de 4 zonas. E assim, até que é compreensível, né, esses downgrades, já que a Dell está inserindo processadores de 12ª geração e memórias DDR5. Isso acaba sendo um pouco caro, né, e ela teria que cortar custos em algum lugar. Não sei se foi o melhor lugar para cortar custos, afinal, aparentemente ele tem um espaço para você colocar SSD NVMe. O espaço que eu digo é dentro da carcaça, vou ver se eu deixo a imagem para vocês, mas não tem o conector, né, então infelizmente não tem como mesmo. Mas é isso, né, agora você vai ter um notebook com processador de 12ª geração e memórias DDR5 que podem chegar a 4.800 MHz. Sensacional! Então, para finalizar, é inquestionável que o nosso Dell G15 é um dos melhores notebooks gamers, né, de entrada que estão disponíveis no mercado atualmente. Ele não é um notebook perfeito, né, como eu mostrei para vocês, ele tem sim alguns defeitos e algumas características que podem te incomodar, mas é isso, né? Como ele é um notebook de entrada, é óbvio que vai ter pontos negativos, até porque no mercado nacional, infelizmente, tudo que vem para cá é um pouco capado, né? Então temos esse problema. Sempre vai ter algum corte de custo ali. Infelizmente, né, por consequência desses cortes de custo, impossibilita a existência de um notebook perfeito, né? Um notebook que atenda todos os critérios, assim, né? Uma boa tela, uma boa construção, um bom desempenho. Infelizmente temos isso, mas custa muito caro. Então, dentro da categoria desse notebook, né, dos gamers de entrada, o Dell G15 é simplesmente o melhor. Não tem para Acer Nitro 5, não tem para Lenovo Gaming 3i, esse aqui é a melhor escolha, com certeza. Mas e aí, será que vale a pena pegar uma geração passada desse notebook? Assim como essa aqui, né, com um processador Intel de 11ª geração? Eu posso dizer que vale a pena, mas tem que ser por um preço justo, tanto se ele for novo quanto se ele for usado. Como deu para ver, esse notebook depois de 1 ano de uso está íntegro, tanto na sua parte estrutural quanto na parte do desempenho, então pode sim ser interessante você pegar uma máquina dessa aqui usada, logicamente com boa procedência e também em ótimo estado de conservação, né? Não compre nada que esteja mal cuidado, porque com certeza você vai ter problemas no futuro. E caso você vá pegar novo, se você encontrar esse mais antigo aqui, tem que ter uma diferença de mais ou menos 20 a 30% da versão mais atual, né? Então só assim vai valer a pena. E eu vou deixar aí para vocês na descrição as melhores ofertas do Dell G15, tanto na versão nova quanto na versão antiga. Todas as ofertas que a gente achar, a gente vai deixar aí e vamos atualizar diariamente. E também estamos pensando em vender essa máquina aqui. A gente está pensando em trazer diversos notebooks para o canal, de todas as marcas, né? Então talvez seja interessante esse aqui ir embora para outros virem, para trazer mais conteúdo para vocês. Então se você tem interesse em pegar essa máquina aqui, entre em contato com a gente. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!